A gente está aqui hoje para saber e conhecer um pouco como é que tem sido esse projeto aqui no CAPS-AD. Que a gente entendeu desde o início que o que se tratava aqui era mais amplo, bem mais amplo do que especificamente a droga, né? Que o trabalho que a gente ia desenvolver aqui, a partir das drogas, reconhecendo esse sintoma social, droga, mas o que a gente entendia é que, a partir daí, a gente ia entrar no mundo da cultura dessas pessoas, das pessoas desse território que fazem esse tipo de demanda. E que, bom, então, teve até um momento a gente formulava isso dessa maneira, que era a intervenção na cultura, né? A partir da droga, trabalhar a questão da cultura. Nós tivemos assim uma pessoa que foi muito importante para estabelecer alguns marcos para o CAPS-AD, embora as pessoas não saibam muito disso, mas essa pessoa foi muito importante, que foi a Delma Peçanha, que é uma antropóloga, e que ela nos passou, inclusive para a estratégia de redução de danos, ela é muito marcada por isso, que se trata assim, de uma intervenção que é feita no território, na comunidade, que é também pesquisa, que é também investigação, que é também etnografia da situação toda aqui em torno. Então, a gente pesquisou antes da gente ir para o território. O CAPS-AD tem essa tradição de ter conseguido ir para o território, além das atividades que acontecem aqui. Nós fizemos uma pesquisa, quer das instituições que existem em torno na Zona Norte, quer do mundo do trabalho, enfim, a gente justamente orientado por essa perspectiva. E o próprio curso de redução de danos teve essa marca dessa ideia, né, que a gente tenta dar corpo, fazer isso existir aqui. E o PET é muito importante nesse sentido, porque essa relação da universidade com o trabalho prático, com a visibilidade, o aluno, enfim, essa oportunidade que os alunos têm de entrar, de discutir a questão da droga de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais de saída trabalhando a questão do estigma, a questão das consequências que isso tem, enfim, e no enfrentamento dessa questão, porque não se trata de desmoralizar as pessoas, né? Não se trata de desconsiderar, de desmoralizar ou de destituir as pessoas que têm porque às vezes a gente denuncia muito o preconceito, mas tem que aceitar, tem que receber isso, tem que trabalhar com isso. Na verdade, eu vou compartilhar um desafio, né? Assim, que o PET se insere nesse desafio com a gente, que é justamente, não sei se vocês viram, ontem saiu um resultado de uma pesquisa da Fiocruz, né, assim, com os usuários de crack, traçando um certo perfil dos usuários de crack no Brasil. Acho que é uma das maiores pesquisas do mundo já feitas com esse tipo de usuário. E um dado muito relevante que eu achei que são os pedidos de tratamento e de ajuda para aqueles que estão na rua, o que desconsidera um pouco essas intervenções mais repressivas de recolhimento compulsório, como se essa população não pedisse ajuda alguma, né? E eu estou falando isso porque boa parte do trabalho aqui no CAPS não é aqui dentro do CAPS, né? Assim, a gente tem um trabalho muito lá fora, né? E o que eu tenho tentado pensar com os alunos do PET é justamente isso, assim, é que o CAPS ele precisa ser uma lógica de funcionamento de rede e não um serviço com uma clínica especializada que recebe as pessoas aqui dentro para fazer certos tipos de tratamento. Até porque a população mais grave, né, ela não chega aqui, né? E isso foi um aprendizado assim, de alguns anos. Eu estou aqui desde 2005, eu era estagiário aqui, então eu tenho um percurso de formação aqui dentro desse CAPS, né? Eu fui residente aqui, fui estagiário aqui e virei profissional. E isso também é algo que me toca, porque como eu vi uma certa mudança de perfil dessa população, antes chegavam muitos alcoolistas, hoje a gente tem os usuários de crack que ficam em situação de rua. É um pouco que eu tento, junto com os alunos, construir, né, esse percurso. Assim. O que é o trabalho aqui dentro, que é importante, né? É importante a gente acolher quem chega aqui, mas como fazer um trabalho também com os que não chegam, né?
E como eu coordeno hoje em dia a equipe que acompanha adolescentes, e esses adolescentes têm muita dificuldade de chegar num dispositivo de tratamento, mas alguns estão chegando, é justamente nesse ponto que eu tenho inserido os alunos. Assim, como produzir acesso a essa população que não demanda tratamento, mas que às vezes chega aqui. Né? E aí, um dos casos, né, que o André vai ser sombra é justamente uma adolescente que se tornou mãe recentemente. Isso ontem eu não falei, mas até fiquei pensando que o número de adolescentes grávidas está crescendo, e isso me remete quais as parcerias que a gente vai poder fazer também com a Rede Cegonha, né, com tudo isso daí que está colocado, mas como que o André assim, vai poder se aproximar dessa paciente que está chegando aqui e que não demanda tratamento, mas ela demanda uma série de outras coisas. Ela chega com um bebê aqui e é pela via do bebê que a gente consegue produzir um vínculo com a gente, né? Mas isso e eu acho isso interessante porque eu acho que a gente precisa desconstruir um pouco que tratar de usuários de droga é tratar daqueles que pedem para tratar da droga. Eles pedem muitas outras coisas, e a gente vê que quando a gente começa a tratar dessas outras coisas, né, assim, alguma coisa acontece, é isso. Essa paciente vem aqui porque ela está preocupada com o bebê dela. Óbvio que, junto disso, ela é tratada, né? Mas o cuidar do bebê dela é fundamental. E aí, assim, esse é o caso que o André está se inserindo agora, mas teve um outro que o outro grupo PET, né, que eu estava dando preceptoria, se inseriu também, que aí é um desafio. É um garoto que fica na comunidade, que também está chegando no CAPS. Essa é uma questão muito atual para o CAPS, como acolher os adolescentes, os jovens, né, que estão chegando. Então, é um pouco o que a gente tem pensado junto, assim, e suportar que essas pessoas elas não vão fazer um acompanhamento como a gente acha que é o ideal, vir toda semana, né, vir aqui bater na porta do médico e pedir os atendimentos e com um psicólogo, mas que isso não significa que ela não está sendo acompanhada, mas que requer da gente uma disponibilidade de estar lá fora. É isso, assim, acho que se a gente conseguir transmitir isso para os alunos, a gente conseguiu, assim, né, acho que é isso. Agora, para mim, aqui no CAPS é tranquilo, né? Quando eu cheguei, realmente era um desafio, não tinha contato com nenhuma pessoa, né, que era usuária de drogas, que tinham essas questões. E, realmente, hoje em dia, eu assim, concordando com o Júlio, porque, às vezes, eles vêm aqui, não é para tratar disso, é para tratar de outras coisas. Essas coisas são cuidadas. Por exemplo, fazer um currículo, tirar um documento, tratar do bebê, como tem uma paciente que vem aqui. Então, assim, isso que Júlio falou realmente é pleno. Faz sentido. A gente trata de uma coisa e, ao mesmo tempo, vai cuidando do paciente, dá uma atenção. Às vezes, vem aqui tomar café, vem aqui tomar banho, né? Vem aqui almoçar e vai embora, tudo bem. Alice, eu ficava, Alice, como é que o paciente vem aqui, só almoça e vai embora? Ela, Vanessa, mas isso é preciso, isso que é para ele. Hoje em dia, entendo que isso é para ele. Ele vem aqui só para isso mesmo, e isso é importante, e ponto. Né? Tem uma menina que trabalha comigo na recepção, às vezes ela fala, Vanessa, mas ele só vem aqui almoçar, e eu vou explicar para ela. Não, mas é assim que é. Né? Só vem aqui cuidar disso, vem aqui tomar um banho. Aí vai se cuidando das outras questões que o paciente vai precisando. Né? Eu acho que é muito isso. O trabalho fora é muito, muito importante. Ir com o paciente no hospital. Tem um paciente que sempre vai receber uma bolsa que ele tem, que ele fala, Vanessa, você pode ir comigo? Posso. Para ele, aquilo, né, já valeu. Eu trato, Vanessa, você vai comigo mês que vem? Vou com você mês que vem. Muito, assim, esse trabalho é muito importante mesmo. Os alunos chegam aqui com uma visão muito restrita de como é o tratamento, né, aos pacientes de álcool e drogas. E a gente vê que vai além do básico do tratamento, é conversar com o paciente, é poder auxiliar através de outras vias que não seja a via só da medicação. Pelo menos eu entendi que é mais ou menos por aí como as coisas vão acontecendo, né, de fato, assim. E, além disso, eu aprendi muito também que eu chegava aqui, eu gostava muito de querer saber muito assim, do paciente, que eu era muito invasiva na hora de querer conversar com ele, e eu achava que era assim que tinha que ser. Aí, tanto que a Valesca até me falou que não é assim, que às vezes a gente tem que esperar o retorno dele primeiro para poder conversar. E aí eu fui aprendendo como lidar melhor com o paciente. Isso é bom até para a minha profissão, não só aqui dentro, mas no meu consultório, para poder esperar o paciente retornar para ele pedir aquela ajuda e eu poder, com o pedido dele,
fornecer com o que eu sei, assim, poder tratar o paciente com os meus conhecimentos clínicos e, a partir disso, ir seguindo o tratamento. Pelo menos foi o que eu mais aprendi aqui, assim. Odonto. Foi bem diferente da psicologia, né? Mas podendo juntar assim, os dois, eu acho que é muito bom para a minha formação. Assim. Acho que eu vou sair daqui totalmente diferente de como eu cheguei. Assim. É isso. A primeira impressão para quem está entrando é totalmente diferente, um mundo totalmente diferente do que a gente vê lá do lado de fora. Aqui é um grupo parece ser muito unido. E eu comecei aqui participando do Espaço Saúde, que é um espaço que trabalha passando informações para os pacientes sobre casos do cotidiano mesmo, desidratação, informações que são levadas a eles que eles não têm tanta informação, que fazem parte do dia a dia deles, mas eles não têm tanta informação. E agora eu fui passado para o trabalho aqui com o Júlio César, para acompanhar esse caso da Lilian, que é totalmente diferente do Espaço Saúde. Isso eu acho interessante aqui no grupo, que você participa de várias áreas, de vários temas. E agora é um novo desafio aí que eu espero estar bem presente. E tem o planejamento aí do espaço de futebol, que ainda está no papel, mas que em breve a gente consiga seguir aí. A gente fazia a oficina do mosaico, acabou a nossa oficina do mosaico, a gente tinha o grupo de pagode sem comentário, acabou o grupo de pagode sem comentário, tinha o futebol, acabou o futebol. Aí, pô, era a oficina que eu participava. Dali, eu desisti de participar de outras oficinas. Aí a minha oficina agora é só chegar e tratar das plantas do CAPS, e varrer a frente do CAPS e limpar aqui a frente do CAPS, que ajuda a menina aí. Eu estou aqui desde a inauguração, em 2004, né? Cheguei aqui com uma equipe, todos vindo da saúde mental, com um certo percurso, né, no cuidado em CAPS para psicóticos, né? E muito empolgada, achando que a gente ia transformar a vida das pessoas, né, fazendo mosaico, colando papelzinho. Você fez mosaico, papelzinho, né? E aí, a partir das supervisões, a partir do nosso desejo de aprender a lidar com as pessoas que a gente não tinha nem ideia como era o cuidado, né, mas cheio de receitas de bolo, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E foi muito importante porque, através do interesse deles, né, e do nosso desejo, a gente foi construindo um percurso de cuidado, né? Lembro do Gilson falando do jardim, né? Como ele tomando o jardim. Assim, se chega alguém aqui querendo cuidar do jardim, a gente tem que pedir autorização ao Gilson. Ninguém mexe no jardim sem autorização do Gilson, né? O Cosme também, né, foi uma pessoa que nos ensinou muito. É um pedreiro, um excelente pedreiro, que muitas vezes aí quem remendou as coisas aqui no CAPS foi o Cosme. Mas eu acho que a posição, né, desse trabalho, a posição que ele tem, que ele responde por isso, é uma posição construída. Assim. A gente, como disse a Vanessa, a gente vai a cada um construir uma parceria de trabalho e eles vão nos dando a dica. Assim, olha, hoje o futebol ele não acontece, até porque... né? Toda oficina aqui tem um início, meio e fim, não tem essa coisa de ficar fazendo uma oficina ad eterno, né? E ela tem que fazer sentido tanto para o trabalho, né? Tanto para o tratamento, como também para as pessoas, né? A gente aprendeu que fazer mosaico tem que fazer mosaico de verdade, não ficar só colando papelzinho, né? E, para isso, precisa de uma professora de mosaico. Então, no momento que for possível a gente ter novamente uma professora de mosaico para transmitir a técnica... Aquilo ali é um divertimento. Para a gente, é um passa-hora. E um passa-hora, um divertimento, ao mesmo tempo ali a gente ainda ganha um trocado. A gente fica uma parte para o CAPS, para comprar material para a gente, e outra metade é para a gente. A gente não perde nada, se diverte e passa a hora. Mas tem muitos que não têm paciência. Tem paciência de colar aquelas pedrinhas, tudo ali.
Muita paciência, muita paciência. Quer falar de alguma atividade? E é por isso que a gente tem esses inícios, meios e fins das oficinas, né? Que a gente vai, a partir do contexto, saber o que vai fazer sentido, o que vai ser divertido, né? Trabalhar com diversão é bem mais interessante, né? Mas com compromisso. Eu acho que do lado aqui do profissional é uma questão de compromisso também. Fazer por fazer não tem nada a ver. Né? É isso. Então, a gente, nesse momento, tem algumas atividades muito mais focadas na fala. Né? A partir do momento que a gente não pôde sustentar o trabalho com profissionais especializados, né, como uma professora de mosaico, um professor de papel artesanal, que foram pessoas que nos ensinaram muito, não só os pacientes, mas para a gente também. A gente foi, a partir da conversa com eles, ver o que a gente ia fazer. Né? E a gente está construindo outros espaços. Acho que posso dar um pouco de notícia do ponto de cultura, que foi, no início do nosso trabalho, a gente teve a possibilidade de fazer uma parceria com o Ministério da Cultura, né? E, através do IFB, que é o Instituto Franco Basaglia, foi possível a gente construir uma parceria com o financiamento, onde nós tínhamos recém-saídos, assim, cineastas recém-formados na UF, que fizeram uma oficina, e, a partir dessa oficina, eles escreveram esse projeto. É um projeto que durou, eu acho que uns 4 anos, né? Os 2 primeiros anos nós tivemos o financiamento. Então, aqui no CAPS, a gente tem um acervo, um material muito bem produzido, alguns curtas, né? Também exposição de fotografia. E, com esse trabalho, hoje a gente está fazendo quase que uma recuperação do acervo para que esse trabalho realmente saia do CAPS. O trabalho foi produzido aqui, mas eu acho que teve o segundo momento, que é esse momento de sair, de colocar o trabalho na cidade. Ele não é tão tranquilo como a gente imaginava. Então, a gente está agora com algumas pessoas aqui da equipe, a Priscila, em contato com o SESC, e a gente vai tentar reproduzir o material para começar a andar com essa exposição de fotografias e os curtas. Foi um momento muito rico, mas um projeto que tinha essa ideia de depois que acabasse o dinheiro, a gente tivesse uma autossustentabilidade dele, né? Mas não foi possível. Assim, não foi possível a gente permanecer produzindo, até por falta do profissional do cinema. Né? Porque eu acho que é uma direção importante que o Francisco construiu com a gente, que para fazer oficina, vamos fazer a coisa de verdade, né? Apesar de ser divertido, né, brincar é uma coisa séria, né? Brincar é uma coisa séria. A gente aqui, eu cuido, o médico cuidou de mim, eu cuido das plantas. Então, eu cuido das plantas. A Renata trouxe uma planta dela que não estava boa para mim. Internou no CAP, mas o responsável pela planta era eu. Eu já cuidei da planta, já dei alta da planta, já dei alta a planta dela, mas ela não leva a planta. E agora? Eu fiquei com vontade de compartilhar uma surpresa boa que eu tive, assim, que logo que eu entrei aqui, nós tínhamos uma aluna do PET, do Serviço Social, que é a Bruna, né? E há poucas semanas eu estava conversando com ela, discutindo um caso, que agora ela é assistente social do SAD, que é o Serviço de Álcool e Drogas do hospital. Um caso super difícil que é nosso, e ela está acompanhando lá, né? E aí eu falei, Bruno, te conheço de algum lugar, né? Eu falei, caramba, você foi do PET, né? Assim, isso tem sei lá, 2 anos, assim, né? 2 anos eu lembro dela sentadinha aqui na sala, né? Com os olhos desse tamanho, e agora ela está ali num serviço de álcool e drogas, né? E levando à frente casos super difíceis, assim. Então eu acho isso muito bom, né? Porque eu acho que Niterói é conhecida pela formação na saúde mental, né? E eu acho que o PET dá a oportunidade de incluir outras profissões, né? Outras formações também nesse campo, né? Então, o Francisco sempre fala, né, da questão do serviço social, da assistência, que é importante para a gente também, né? A importância de formar esses quadros. E aí só porque eu tive essa boa lembrança, assim, da Bruna ter sido nossa aqui, e agora faz parte do quadro, né, da rede.
uma aluna que é a Rejane, que era da enfermagem, que ela está na residência de estratégia de saúde da família, essa residência em saúde da família, né? E eu fiquei, agora que você falou, eu fiquei pensando na ideia do multiplicador, né? Porque a Rejane lá, ela me convidou para a mesa de monografia dela, do final da graduação, que foi justamente a relação da atenção básica com a saúde mental nesse ponto de álcool e drogas, como é que se faz essa articulação. E isso foi disparado muito dentro do PET, né? E foi interessante porque agora, na residência, ela me fez um convite para ir lá dar uma aula para os residentes, porque os residentes da Estratégia de Saúde da Família, eles não estão tão afinados com essa discussão de álcool e drogas. Então, essa possibilidade, né, de a gente conseguir formar alguém que possa ser um certo multiplicador dessa formação e transmitir isso e contaminar as pessoas onde ele estiver, acho isso muito importante, assim, né? Que isso não se esgote aqui, mas que isso possa ter efeitos depois também, né? Não só durante o PET, né? No ano passado eu comecei na policlínica. E lá na policlínica, eu e os meus colegas, que agora também já saíram do PET, a gente não tinha muito contato com os pacientes. Nossa pesquisa girou mais em torno de prontuário e tal. A gente achava legal, mas, ao mesmo tempo, a gente queria ter o contato com o paciente. Aí a gente acabou vindo para cá. E quando a gente chegou aqui, a gente começou com um projeto, que a Maria Alice falou que ele já tinha acontecido, esse grupo, mas aí a gente ia ter que reiniciar. E a gente reiniciou esse grupo, que é o Espaço Saúde. Agora eu saí por conta do rodízio. Mas, gente, eu acho que a gente fez a diferença, porque os pacientes, depois de um tempo, passaram a eles sugerirem os temas. Então, isso acho que foi importante para eles, porque a gente pôde sanar as dúvidas que eles tinham. Muitos deles queriam saber sobre diabetes, coisas assim do tipo. E, ao mesmo tempo, a gente pôde mostrar... porque a minha dúvida, para mim, o difícil era: o que eu estou fazendo aqui como aluna de farmácia? Como é que eu vou mostrar o meu conhecimento para eles? Como é que eu vou ajudar se eu estou num espaço que é totalmente diferente do que eu vejo lá no dia a dia da faculdade? Aí, conforme foi passando, eu percebi que, na maioria das vezes, eu achava assim, estou estudando, não estou ajudando em nada, não estou fazendo nada. E eu percebi que o meu conhecimento servia para alguma coisa, porque, a partir do Espaço Saúde, eu pude ajudar, de alguma forma, com o meu conhecimento, os usuários. A partir daí, eu gostei deles também, eu acho que eles também gostaram de mim, e a gente foi fazendo aquele vínculo. E, a partir desse vínculo também, a gente conseguiu... que a gente tem que fazer o projeto Sombra. A partir do vínculo do Espaço Saúde, a gente escolheu um paciente para que a gente fosse pesquisado. Então, acho que o PET, na minha vida, foi bom, porque, ao mesmo tempo que eu pude passar o meu conhecimento, eu aprendi muito com os demais cursos que estavam aqui, com a educação física, com as pessoas que eu conhecia aqui também. Então, para mim, foi muito bom. É isso. A minha experiência foi ótima. Está sendo ótima. Quando o meu diretor falou que eu começaria aqui, né, no CAPS AD, aí de início eu fiquei, bem, o que eu vou fazer lá? Como professor de educação física, né, pode atuar, né, nesse espaço. E até quando eu comentava, né, com as pessoas, mas vai fazer o quê, né? Mas, assim, depois que eu comecei no Espaço Saúde, e eu fui percebendo que o professor de educação física pode atuar, sim, se inserir, sim, nesse espaço, contribui, assim, demais. No Espaço Saúde mesmo, eu vejo como uma troca, porque eles têm a liberdade de falar, de perguntar, de sugerir temas, e a gente também acaba aprendendo, né? Como várias vezes surgiu perguntas super interessantes, que quando chega em casa, a gente fica pensando, mas é mesmo, isso tem sentido. A gente começa a pesquisar para ver se é verdade, aquilo, né? Ou então coisas que não estavam no material, que a gente eu mesma, né, quando trouxe o material, trouxe tudo certinho, já vou falar isso. Quando chega aqui, surgem perguntas assim, a gente parou para pensar, poxa, nem pensei nisso. Aí traz a resposta na semana seguinte, começa a pesquisar em casa e vê que aquilo, poxa, aí estava certo nisso mesmo, né? Dá exemplos também super interessantes. Então, eu vejo como uma troca, assim como a gente esclarece muita coisa, às vezes que a pessoa não tem
tanto, não chegam, não tem conhecimento, tanto conhecimento, a gente também acaba aprendendo e acaba também, a partir de perguntas, dúvidas dele, acaba também pesquisando e aprendendo muito, crescendo junto, né, com eles. Eu gostei muito, agora houve o rodízio, fui para o SAD, né, vou ver como vai ser, mas espero também que goste tanto quanto eu gostei daqui. Gostei muito do trabalho, sabe? Achei muito interessante, né? Por mim, até continuar aqui no Espaço Saúde, né? Então, mais por causa disso mesmo, pela curiosidade deles, é que eu chegava também, começava a refletir sobre aquilo e acabava pesquisando e aprendendo junto, né? Ouvi essa rodada inicial e eu fiquei com uma questão, pensando assim um pouco nisso que vocês têm falado, Júlio, eu não vou lembrar o nome, passar vergonha aqui, mas o pessoal que tem uma experiência com esse tipo de trabalho, que falam para mim, ficou muito claro essa coisa, a gente aprender a cultura das pessoas, como é que elas vivem. Aí, nesse sentido, eu queria entender como é que os alunos estão percebendo isso, o que vocês têm aprendido com os usuários aqui do CAPS. Como que é o nome do senhor? Seu Gilson. O Gilson falou uma coisa que, para mim, vou sair pensando nisso, né? Eu venho aqui, escudo de mim, mas eu cuido das plantas. E aí, a planta tem alta e a pessoa não leva embora. O que quer dizer isso, né? Que história que é essa? Eu estou aprendendo com o Gilson um monte de coisa. Quando eu penso sobre isso que ele falou, isso me afeta, eu vou sair daqui pensando sobre isso, e vai ficar reverberando em mim essa ideia, como é mesmo, né? Fiquei pensando nas minhas plantas em casa, fiquei pensando na relação com as outras coisas, que não só com as pessoas, enfim. Então, eu tenho essa curiosidade de entender isso, porque tem uma questão que, no cotidiano de quem trabalha na saúde, não só na saúde, ou as áreas afins, que trabalham com o público, tal, às vezes os profissionais chegam com uma empáfia de sabidos e dão com os burros na água, porque os usuários sabem muito mais coisas sobre a vida deles, porque eles é que vivem a vida deles, e a gente, quando oferta a nossa caixinha de saberes, os saberes ficam como se voando, que não fazem sentido para as outras pessoas. Então, eu queria perceber um pouco como é que isso afetou os alunos nesse sentido, ou a presença dos alunos mexe com o pessoal do CAPS, como é que é essa mistura que vocês estão fazendo, né? Ou se isso mexe com os professores, com os tutores? Na verdade, o que mais ficou assim, evidente é que, quando a gente chega aqui, a gente acha que todos os casos vão ser tratados da mesma forma, que é álcool e drogas e vai medicar tal coisa e vai ser por isso mesmo. E não é assim, porque cada usuário vem com uma bagagem de história muito diferente, cada um reage de uma forma diferente, cada um vai se abrir com uma velocidade diferente, alguns vão dar mais abertura, outros não vão. Então, a partir disso, a gente aprende a meio que manejar, assim, como que a gente vai cuidar de cada um. Assim, foi o que eu mais aprendi, assim, foi isso. Quando eu entrei para o CAPS, há 6 anos atrás, eu bati de frente com uma pessoa muito severa. Muito severa. A Maria Alice. Eu não gostava dela. Eu fugia dela, me escondia e, com o tempo, eu fui me acostumando com ela e notei que ela fazia aquilo para o meu bem. Mas, no início, ela estava de um lado e eu passava para o outro. Mas, graças a Deus, depois, ela me ajudou muito. Me ajudou, eu agradeço a ela por ter me libertado do álcool. Aí me aconselhava, eu fazia tratamento, fazia check-up, eu fiz a check-up fora do CAPS, graças a Deus deu tudo bem. Agora estou para apanhar um exame que ela pediu para ver se eu era diabético. Mas lá fora é difícil o tratamento. 4 meses para esperar fazer o exame, depois mais 4 para apanhar o resultado, e eu ainda estou nessa luta. Estou nessa luta e agradeço sempre a ela pelo que ela fez por mim. E os alunos, esses meninos que ficam aqui com
É porque, no início, o álcool tem preconceito. Ele já vem assustado. Com álcool e droga, já vem conviver com a gente pior com pensamento. Mas é diferente. Depois que a gente se acostuma com eles, a Juliana, a Juliana chegou até na sala de mosaico comigo, a gente trocando conversa, sem ser... Eu fazendo mosaico e explicando a ela como que eu fazia, que quem me ensinou foi Maria Alice também. Era em papel, começamos a colar papelzinho, cortar, depois que eu caí para as pedras, eu aprendi, foi com ela, fazer mosaico. Aí, se ela aqui tiver tempo e o CAPES permitir, eu posso ensinar o que eu aprendi. É bom para mim e estou colaborando com elas que estão estudando, estão aprendendo. Porque quando vem, só em falar que álcool e droga já vem nervosa, já vem com medo. Já vem com medo, já. Eu tive internado 3 meses e 15 dias, saí, mandaram eu voltar para o CAPES. Aí eu estou aqui, estou tomando remédio, sou medicado uma vez por mês, tenho a minha psicóloga. Agora mudei de psicóloga, agora é a doutora Renata. Eu estou adorando. Meu marido faz tratamento aqui, entendeu? Negócio do álcool, eu venho com ele, entendeu? Muito, não tem nada para conta, só tem coisa boa. Não atrapalha não. Se der ajuda, né? É só isso. Que assim, ontem a gente ouviu bastante lá de tarde, não, de tarde também de manhã também, a dificuldade que é para nós, professores, para os profissionais de saúde também, como é que é para a gente trabalhar com outra pessoa que não seja da mesma formação que eu. Né? Então, isso a gente falou bastante, né, ontem, né? Do desafio que é sentar junto para formular uma proposta de cuidado. É mais fácil quando eu sento com uma enfermeira, que é da minha profissão, e a gente fala quase a mesma língua, né? Mas como é para sentar, por exemplo, para conversar com o Marcos, que é da Odonto? Como é que eu faço, né, para a gente poder sentar e discutir qual é a melhor estratégia, né, e tendo o usuário como principal foco, né? Então, assim, como é que é pensar junto com o Cosme e eu, enfermeira, junto com o Marcos, por exemplo, que é de Odonto, como é que a gente pensa junto o cuidado do Cosme, né? E ele, com todas as singularidades, né? Com todo o jeito dele, que é diferente, né? Queria saber de vocês, como é que é isso? Como é que é sentar, por exemplo, com o pessoal da educação física, você sendo de farmácia? Como é que é, né, da enfermagem, sentar com o pessoal do odonto? Como é que é a língua? Como é que é a conversa? Eu acho que é assim, a gente tem que aprender a ouvir. Os dois lados. Tanto ela quanto eu. Aí, a partir daí, a gente vai formular o que é melhor para o paciente, entendeu? Mas, às vezes, é claro que a gente vai discordar em algumas coisas, mas eu acho que saber ouvir, eu acho que é o primordial de tudo. Porque, por exemplo, quando a gente tinha que fazer o espaço saúde, era exatamente assim. Porque era a enfermeira, eu de farmácia e o Felipe, que era de educação física. Então, a gente tentava. Aí o Felipe não queria. O Felipe queria que tivesse alguma coisa, queria que tivesse uma prática, alguma coisa. Ele queria interagir. Ele queria uma coisa de mais ação. Eu já achava que tinha que falar mais. A Mariana também. Aí ficava naquele jeito. Mas, no final, a gente juntava tudo e acabava ficando legal. Diversas vezes a gente já conseguiu mostrar para eles, na prática, por exemplo, a gente queria falar de má circulação. Aí a gente inventou, pegou um soro, aí a gente tingiu o soro para mostrar como é que era a circulação, quando havia também. A gente conseguiu pensar em algumas coisas, entendeu? Eu acho que o PET serve exatamente para isso, para ensinar a gente para, quando chegar lá
na vida, a gente conseguir escutar o nosso colega, que com certeza não vai ser da mesma área que a gente. E quanto a o que eles me ensinaram, eu acho que foi aquela coisa de escutar, né? Porque eu sou muito de falar, escutar não. E eles me ensinaram a ouvir, entendeu? Porque muitas vezes a gente acha que, por exemplo, eu, que faço farmácia. Ah, não, vamos ver como é que... Aí eu vou lá na farmácia, poxa, essa pessoa toma tantos medicamentos assim. Eu ficava olhando, eu ficava espantada com o número de medicamentos que as pessoas tomavam. Uma vez que eu vi uma pessoa com tanto remédio, eu falei assim, nossa, ele vai tomar isso tudo? Mas isso tudo, entendeu? Porque eu realmente não conheço como que é a medicação para as pessoas que usam álcool e drogas. Nem para psicótico, nada, não conheço nada. Então, eu pensava assim. Mas aí depois eu pude perceber que, às vezes, o tratamento deles era simplesmente uma conversa, entendeu? Às vezes a pessoa precisava simplesmente conversar com você, falar que tinha feito isso, que tinha feito aquilo, que estava aqui há não sei quantos anos. Queria contar a vida dela para você, queria se abrir. Eu acho que foi isso que eu aprendi a escutar, tanto com os meus colegas quanto com eles também. E muitas vezes eu percebi, como você disse, esse negócio de você se sentir maior porque você está estudando ou porque você tem um conhecimento. E, às vezes, o usuário sabe mais que você, entendeu? Porque teve essa vez que ela sugeriu o tema de desidratação, que um paciente chegou e falou uma coisa assim que a gente não pensou, sabe? A gente estava falando de desidratação, ele... Então, mas quando a pessoa está no deserto, por que ela vê miragem? É por causa da desidratação? A gente ficou pensando, será que é por isso, entendeu? A gente não sabia responder o que ele queria. Ele falou da roupa. Por que as pessoas... Por que as roupas são... ele falou, não, ele não perguntou. Ele disse que a roupa que eles usavam era para a pessoa não sofrer desidratação. A gente nem pensou em falar nada disso. Ele falou, entendeu? Então, a gente aprende muito, muito mesmo. Eles falam curiosidades, assim... Por exemplo, quando a gente estava falando da AIDS também. Aí, o mesmo paciente, o Pedro, seu Pedro, ele falou assim... mas eu já ouvi dizer que a AIDS veio do macaco. Só que a gente não tinha pesquisado a origem, a gente não tinha pensado que eles iam querer saber da origem, tipo, das teorias e tal. Aí, na outra semana, a gente trouxe todas as teorias para eles, entendeu? É assim. Aí a gente aprende com eles. É isso. É interessante porque a gente elabora, a gente pensa, né, no tema que que vai ser apresentado, né? Esse espaço é um espaço aberto, né, para os usuários, familiares, e a gente elabora, a gente bola aí dinâmicas, né? É uma troca muito importante com os estudantes. É uma soma que é feito, né, assim, e para que venha a desenvolver os temas aí, né? E foi o que a Caísa falou, né? A gente elabora, a gente propõe, a gente pesquisa, a gente anota tudo, chega na hora, começa a introduzir e modifica, né? Eles que encaminham aí a forma que vai ser apresentada, dependendo do grupo que está no dia, né? Claro que não tirando foco, né? Que é orientar, informar quanto à prevenção, né? A promoção à saúde. E eu tento, né? Junto com os alunos do PET, farmácia, educação física, de uma forma dinâmica, né, para que não fique só na palestra, porque isso, com essa clientela, não rola muito. Eu acho que é uma interação ali com eles, eles conseguem absorver mais informações, assim. Uma coisa que foi muito importante no CAPES, em relação a essa coisa da cultura, isso a partir do álcool, sobretudo a partir do álcool, que, na verdade, a cultura popular brasileira, o samba e tudo isso, o futebol, diz respeito a essas pessoas. E que a gente tem que receber isso com muito cuidado. Isso, é só isso, dizer isso, que isso é muito importante, né? Que isso sempre orientou aqui esse trabalho aqui. Para sair de uma coisa assim de patologização direta, ficar nesse registro e entender que não, tem algo aí que... Enfim, só isso. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Desde ontem a gente está junto, aí, conversando, tal, tem sido muito rico
ver essa movimentação, perceber esses vários olhares, essas coisas que vocês estão contando. E bem legal. Eu acho assim que aqui o CAPS AD assim, acho que é um desafio para o PET e para a gente, né? Assim, fazer a inserção de alunos e alunos de diferentes períodos. A gente não faz restrição, né, de período aqui, então a gente tem aluno aqui de terceiro período com aluno de quinto, sexto, e nessa atividade que é difícil, né, do CAPS, né? CAPS já é, você bota, você coloca ainda um a maisinho, que é o álcool, crack e outras drogas, isso fica ainda mais complexo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente, enquanto professor, a gente tem que estar observando e olhando como é que está sendo o aprendizado desse aluno, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar cuidando do usuário, né? Então, assim, fazer essa mediação, né? Assim, até que ponto, em que medida vai o ensino, em que medida vai a atenção ao usuário, né? Acho que isso é uma atenção permanente, né? Acho que aqui o desafio é um pouquinho mais complexo, né?